Olá pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, que por um determinado tempo necessário vai ser feita de maneira online, tá? Bom, então sejam todos muito bem acolhidos e galerinha do 7º ano, vamos lá para o capítulo 7, falarmos sobre a Reforma Protestante. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: o que eu vou falar aqui agora é de caráter histórico e eu não estou falando mal da Igreja Católica. Eu estou dizendo, vou explicar para vocês tudo o que acontecia, como que era, as características daquele momento histórico. Então nós vamos começar falando sobre o título, como eu sempre começo com vocês, explicando a origem do título. Reforma Protestante. A palavra reforma, ela quer dizer mudanças. Mudança em algo que precisa ser reorganizado, reformulado. E nós estamos lá na Idade Média. Vamos falar lá por volta do século XV, século XVI, né? Tudo nesse período, nesse contexto histórico. E nessa época, a Igreja Católica, ela era a instituição mais poderosa que existia no mundo conhecido naquela época, que, como eu disse para vocês, era somente a Europa, o norte da África e uma parte da Ásia. Nesse período, pessoal, tudo girava em torno da Igreja Católica, nada estava acima do poder do Papa, nada estava acima do poder da Igreja, inclusive o rei, né? Qualquer rei, tudo que fosse decidido, qualquer medida a ser tomada, deveria ser consultado primeiro a Igreja. Então, a Igreja, ela tinha todo o poder em suas mãos, tudo. As pessoas não tinham acesso à Bíblia, somente os membros da igreja. Ela era toda escrita em latim, as missas eram rezadas em latim, as pessoas ouviam, mas não entendiam, porque o latim nessa época já era uma língua morta, ou seja, era uma língua que não era falada, e também elas eram obrigadas a pagar dízimos pesados, a dar fortes contribuições para a igreja, o que oprimia fortemente a população daquela época, deixava a população extremamente amargurada. E olha só, nós vamos à igreja para quê? Para estarmos próximos de Deus. Nós vamos à igreja para ouvir a palavra. As pessoas, elas iam à igreja naquela época, elas ouviam toda a missa em uma língua que elas não conheciam, ou seja, estavam ali de corpo presente, mas entravam e saíam sem entender nada. Isso era muito difícil, era muito complicado. E olha só, a população obedecia fortemente à igreja, porque, como eles não tinham acesso à Bíblia, tudo que a igreja falasse naquele período era considerado norma, era regra, era lei. Então, eu não tinha como consultar a Bíblia naquele período. E olha só, a igreja estava dividida então em alto clero e baixo clero. Nem todos viviam na maior luxúria. O alto clero, sim, vivia numa luxúria enorme. Agora, o baixo clero era constituído pelos monges, pelos padres, aliás, por aquelas pessoas que iam de vilarejo a vilarejo, que trabalhavam com o processo de evangelização. Mas o alto clero, papa, cardeais, arcebispos, esses não estavam preocupados de fato com a alma, e sim com o dinheiro. Então a igreja, ela colocava fortemente o temor da perda da salvação da alma, dizendo claramente que aqueles que não cumprissem as normas estabelecidas seriam enviados para o inferno, ou seja, perderiam a salvação da sua alma. E isso era muito preocupante. Sendo assim, eles agiam de forma muito complicada, muito difícil. Então, uma das medidas tomadas pela igreja na época era a venda de relíquias sagradas, enganava a população, dizendo, por exemplo, que aquele espinho que eles estavam vendendo havia pertencido à coroa de Cristo, e as pessoas muito pobres, elas davam aquilo que tinham para a igreja, passavam fome, porque, como ninguém sabe o momento em que vai morrer, tinham medo de repente perder a salvação da alma e passar a eternidade no inferno. Isso era muito complicado.
Então, elas compravam o perdão dos pecados, as indulgências. E isso era algo revoltante, muito, muito, muito revoltante. E o que aconteceu então? Martinho Lutero, que era um monge da Igreja Católica, ele assistia toda aquela situação e ele ficava muito triste, muito chateado, muito, muito mesmo, porque ele sabia que a instituição a qual ele servia, o Deus a qual ele seguia, ele não dizia isso, ele tinha como conhecimento da palavra. Então, Martinho Lutero, ele resolveu então esclarecer a população. E o que ele fez? Ele pegou e escreveu 95 teses, ou seja, 95 pontos de esclarecimentos, e colocou em uma noite na porta da igreja de Wittenberg. Quando amanheceu o dia, eu estou falando de uma época em que a grande maioria da população não sabia ler. Não sabia ler, porém, aqueles que liam contavam para as outras pessoas. O conhecimento era passado através da oralidade, ou seja, os outros contam, eu ouço e eu aprendo. Eu tenho conhecimento do que acontece. Então, as pessoas que passavam por ali, começaram a ler, tudo começou a se espalhar. Ele esclareceu prontamente, nessas 95 teses, tudo aquilo que a igreja estava fazendo de errado, que a salvação não se compra, que era extremamente necessário seguir a Deus, que o perdão dos pecados não era dado por uma pessoa, e sim através da fé e do arrependimento. E nesse momento que Martinho Lutero começou a esclarecer as pessoas sobre isso, o Papa se voltou prontamente contra ele. O Papa se voltou, exigindo que ele se desculpasse, se redimisse, e Martinho Lutero não o fez. Então acabou sendo excomungado da igreja. O que seria excomungado, né? Recebeu a excomunhão. Ele foi colocado para fora da Igreja Católica e, segundo os preceitos da Igreja Católica naquele momento, a sua alma foi condenada à eternidade no inferno. Ou seja, ele foi excomungado, ele foi expulso, né? E olha só, as pessoas se dividiram. Nesse momento, o que Lutero havia planejado era fazer com que as pessoas tivessem conhecimento de todas as coisas erradas que a igreja fazia na época, para poder fazer com que a igreja passasse por uma reforma, passasse por mudanças. E, no entanto, as pessoas se dividiram. Algumas continuaram apoiando a Igreja Católica e outras acabaram aderindo a essa reforma e foram chamados de protestantes. Protestantes por quê? Porque protestavam contra a Igreja Católica, protestavam com a forma como ela agia naquele momento. E houve um tumulto muito grande, muitas pessoas morreram, muitas pessoas se enfrentaram. Isso foi muito difícil, foi muito complicado. Muitos reis, príncipes apoiaram Martinho Lutero. Muitos grandes proprietários de terras da época apoiaram Martinho Lutero, porque eles estavam cansados, muito cansados, de ter que ficar abaixo da autoridade da igreja e dar à igreja as melhores terras, os melhores dízimos, pois, como eu disse para vocês, eles tinham muito medo de perder a salvação da alma. Eles tinham muito medo de passar aí a eternidade no inferno. E se a igreja dizia que isso era necessário, então eles faziam. Afinal de contas, não tinham acesso à Bíblia. Martinho Lutero, ele recebeu apoio de reis, príncipes e acabou ficando escondido por muito tempo. E durante esse período, ele fez a primeira tradução da Bíblia, que foi do latim para o alemão. Essa tradução ela foi feita para que as pessoas começassem a ter acesso à Bíblia e a entender o que a palavra de Deus dizia. Pessoal, então muitas mudanças estavam acontecendo. E agora eu vou passar para vocês, eu vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp algumas anotações que vocês farão no caderno de vocês
Vou mandar também as páginas da nossa apostila com observações, onde vocês vão fazer isso na apostila de vocês também. E na nossa próxima aula nós vamos dar continuidade ao capítulo, já que o capítulo 7 nós ainda teremos mais informações. Tá bom, galerinha? Um beijo a todos e eu estarei lá pronta para atendê-los, tirar as dúvidas e continuarmos os nossos estudos. Beijos, tchau!